Olá, madame, seja bem-vinda a mais um podcast empreendedora. E na tarde de hoje eu convidei uma empresária, empreendedora, que vai contar aí um pouco da sua história pra gente, que ela se chama Yara Suzy. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio hoje. Obrigada, tudo bom? Tudo ótimo. E Yara, eu já vou começar te perguntando sobre o teu começo, tá? Até mesmo para as pessoas que vão estar assistindo a gente depois. Conhecer um pouco da tua trajetória, né? Do teu início. Você poderia contar um pouco pra gente sobre o teu começo? Bem, o começo, como sempre, não é fácil, né? Se alguém falar que é fácil, eu Sim. vou dizer que tem que rever algumas coisas. A gente começou no quarto do de um quarto no meu apartamento como uma loja online, né? Uma loja online. E ficamos 2 anos desse jeito, aonde eu estava com a loja online e era CLT em uma outra empresa, né? Uma multinacional, a gente trabalhava com gerência, com tudo. Até o dia que eu decidi que eu queria realmente montar a minha empresa, que era meu sonho. Eu sou filha de empreendedor, eu sou neta de comerciante, né? Então tá no sangue, tá na veia. E foi com um belo dia eu decidi sair de onde eu estava e montar a minha própria empresa. Maravilha. E aí, no caso, você já antes mesmo de você ir para a loja, né? No caso, online, em casa, você já trabalhava em outras profissões, né? Ou a outra foi a sua primeira? Não, já trabalhei por N profissões, né? Sempre na Sim, área de venda. Eu tenho minha graduação, é uma outra coisa que eu larguei tudo que eu aprendi dentro de uma faculdade para fazer aquilo que eu sempre amava, né? Que é trabalhar com com vendas, vendas, né? trabalhar com pessoas, na Sim. verdade. E, no caso, o que te motivou? Literalmente ali você ir para a área do empreendedorismo, para a área da venda, porque a gente sabe, né, que a área do empreendedorismo abrange muitas áreas, né? Não é só lojista, né? Tem várias, tem de tudo. Então eu te pergunto, o que de fato ali te motivou, o real motivo para você ir para o empreendedorismo? Bem, desde pequena eu sempre quis, né? Então eu sempre fui para a loja do meu pai, né? Com 11 anos, meu pai me ensinou a fechar um caixa. Fechar na mão, né? Que a gente não tinha sistema Sim, na época. Né? Fechar na mão. Então, com 11 anos. E eu dizia assim, pai, o caixa não bateu. E ele disse assim, faça de novo. Tem que bater. Então, assim, desde pequena, vivenciando tudo isso, eu sempre quis. Sempre quis. E chegou um certo dia que eu disse que eu queria realmente fazer aquilo que eu amava. Não aquilo que a sociedade impunha para fazer, sim. né? Porque vindo da sociedade isso, ai, você não pode largar um bom emprego, você não pode largar o CLT, você não pode largar um bom salário para você ir montar algo que é incerto, né? Que você não sabe se vai dar Que vai dar certo, certo. se vai dar, se você, as contas não param de chegar, as contas continuam, mas mesmo assim era isso que eu queria. Então fui contra tudo e todos e fui fazer aquilo que me fazia feliz. Que bom que deu certo, né? Que bom! E como foi ali o processo de aperfeiçoamento, né? Até porque, como você já explicou, né? Desde muito nova, você já via ali, né? A questão das vendas, né? Mas eu creio que todo começo a gente precisa se aperfeiçoar para poder dar certo, né? Porque não é somente abrir uma loja, mesmo que as pessoas acham que seja isso, mas eu creio, não tenho loja, mas eu creio que não seja só abrir uma loja, né? A gente precisa ali se aperfeiçoar, né, saber como captar ali os clientes, né? Então, você poderia contar um pouco como foi ali a questão do aperfeiçoamento? Sim, aperfeiçoamento tivemos muito. Você não tem loja, mas você é super Sim, empreendedora. Eu já conheço, já vi essa sua parte, né? Então eu fui realmente para querer aprender a empreender, sim, não a querer aprender só vender. Então o Sebrae me ajudou muito, né? Eu fiz N cursos do Sebrae, muito mesmo. Me especializei, fiz o MBA em administração estratégica para aprender a me direcionar sim. para o que era certo, me especializei em outras coisas depois, fiz outros cursos de aperfeiçoamento, então tudo isso ajuda bastante, tá? Quem acha que é só pegar, comprar roupa, abrir uma loja e revender, tem que rever um pouquinho esse conceito, porque pode dar certo? Pode, mas pode também não dar, né? Então tem que estudar mesmo, tem que entender o cliente, tem que entender o público que você quer atingir, o que você quer vender, para quem você quer vender, como você quer vender, se é online, se é presencial, como é que você vai trazer aquele cliente para sua loja. E isso tudo faz com que a gente cresça.
Sim. E ainda tem a questão, né? Hoje em dia, a gente. Em todas as profissões é assim, né? Como você falou, é o estudo, né? Primeiramente, a gente tem que estar ali, né? Por quê? Porque entra a inovação. Hoje, o look desse ano é marrom, né? Tá em alto marrom. Super. Mas ano que vem já é outro. Então a loja, né, as vendedoras, donas, né, empresárias, tem que estar de olho, né, para que de fato não fique para trás. Porque imagina, esse ano é todo marrom, né, marrom claro e marrom escuro. Aí todo mundo bota um vermelho, né, e acaba ali não saindo tanto quanto o marrom, né? Tem que estudar realmente, né? Você Sim. tem que estar sempre antenada, estar nas feiras. As feiras de moda são extremamente importantes porque elas ditam literalmente Sim. o que vai acontecer no ano, né? Então, assim, tá em dúvida? Vai pra feira. Vai pra Maravilha. feira, participa, estuda, conversa com as colegas. Eu digo que não tem coisa melhor do que as próprias colegas, né? E esteja sempre antenada, né? Desde novelas, influenciadoras, tudo isso. Então a gente tem que estar muito antenado, porque senão a gente compra uma coleção que não vai dar certo. Sim. E acaba ficando ali, né, para trás, né? Exatamente. E qual foi a sua maior dificuldade que você teve para entrar na área? Para entrar na área, a dificuldade, né? Dificuldade para entrar realmente na área, eu não posso dizer que a gente tem grandes dificuldades, Sim. né? Porque hoje é muito fácil, você estuda, né? Você vai atrás, você se qualifica um pouquinho, você entra na área, né? Eu costumo dizer que é enquanto você já está na área as dificuldades, né? Então, dificuldade para saber quem é o melhor fornecedor, para precificar o produto é muito difícil, né? Às vezes as pessoas, porque loja tal, o preço é N, loja I, outra loja o preço é X. Por quê, gente? Porque cada loja tem sua despesa, cada loja tem as coisas para fazer e a gente Sim. precisa colocar isso na precificação, né? Então, eu costumo dizer que é durante a gente estar lá. A parte mais difícil, Né? é durante a gente estar lá. E no hoje, Yara, a sua importância na vida dos clientes? Você acha que você tem importância hoje com a sua loja, né? Que é uma loja voltada ali tanto ao feminino quanto ao masculino. Você acha que tem importância ali na vida dos clientes, né, que passam por ali? Sim, tem. Quando eu abri a loja, eu disse que eu queria uma loja que atendesse um público de classe média, de classe B e C, né? Vamos supor. Eu não atendo a classe A, a gente pode até atender, mas não é o nosso público-alvo. Por quê? Porque eu queria que todos pudessem se vestir de forma bem, né? Tipo, Sim. bem, para ir para qualquer lugar. Para ir para um casamento, para ir para uma festa, para ir para um simples aniversário, para sair com as amigas. Então, assim, como a nossa loja ela é direcionada para um preço mais popular, né? Então, era o que eu queria. Porque eu venho de família muito humilde, eu venho de família muito simples, que a gente conseguiu tudo com muita dificuldade. Então eu disse, então eu quero atingir esse público, né? Então, tanto que a minha loja de maquiagem, a Que Linda, ela é direcionada para maquiagens de preços acessíveis. Maquiagem de R$10, maquiagem de R$12, de R$5, tá? Porque, pensa, é aquela menina, né, aquela mulher que sempre quis estar bem vestida, sempre quis estar maquiada e não conseguia, né? Então, essa é a importância que eu trago para a minha empresa, né? E sem contar que eu costumo dizer que entrar lá dentro da minha loja, das minhas lojas, é você ter uma experiência. Nossos colaboradores, eles estão preparados para te dar uma experiência ao você entrar lá dentro, mesmo sendo uma loja popular. Sim. Climatizada, provadores grandes, todos com acessibilidade, né? Então, assim, bons atendimentos, qualidade nas peças. Eu não posso te dar uma qualidade extrema, mas eu posso te dar uma qualidade boa, por um preço acessível. Sim. Entendeu? Então, eu quero todo mundo se vestindo bem e pagando pouco. É isso aí. E até mesmo, né, como você falou, você viveu isso, né? Então você viu já ali, já passou pela dificuldade ali de, eu quero me maquiar, mas, né, não tem tantas maquiagens que a gente sabe que mulher, né? Várias maquiagens, só uma não basta, né? Então, isso é legal, você trazer as suas raízes, né? Raízes para hoje o seu empreendimento. Né? E eu creio que isso faz total diferença. Eu acho que esse é o diferencial das lojas de vocês.
Com certeza. Sem sombra de dúvidas, esse é o principal diferencial. No hoje, você poderia falar pra gente um pouco dos trabalhos, né, que você tem hoje? Tá, a gente tem, hoje os nossos principais trabalhos são as nossas lojas, né? A Pérola Moda, né, que é uma loja de roupas e acessórios, tipo cintos, sutiã, algumas coisas de cabelo e outras coisinhas mais que você pode descobrir lá no nosso Instagram também, né? Então, tanto masculino quanto feminino, a gente trabalha com adulto, a gente não atinge o público infantil, hoje só adulto, mas as meninas hoje, bem novinhas, elas estão vestindo pré-adulto, né? E a gente tem a nossa loja, que é a Equilinda, de maquiagem, né? Toda a parte de maquiagem, desde base, skincare, perfume, alguns perfumes, mas toda essa parte a gente trabalha tanto uma parte quanto a outra. Ou seja, é entrar, porque uma loja fica do lado da outra, né? Perfeito, pronto, né? Então é entrar lá e sair completa. O look e a maquiagem também, exato, né? Perfume, e na Equilinda a gente tem maquiadores profissionais lá dentro. Sim! Ai. Pessoal todo treinado pra você chegar e dizer assim, eu não sei usar um blush. A gente vai te ensinar a usar um blush cremoso, por exemplo. A gente vai te ensinar a usar um blush cremoso. Então todo mundo que entra na tua loja não sai lá, né, sem comprar. Por quê? Porque até mesmo quem não sabe, como você, né, tem profissionais lá que vão ensinar um pouco, né, pelo menos o básico, assim, né, a gente sabe que hoje em dia é tão corrido pra gente, né? Então, mas o básico a gente precisa ali aprender, literalmente. Sim. Então já ajuda, né? Essa questão ali de entrar e aprender o básico. Porque imagine, a pessoa entra, não sabe nem a base que usa, né? Do tom. E existe mulheres assim, né? Muitas. E aí já vem os profissionais, ajudam, né? Então faz total diferença ali, naquele momento. E qual foi o seu maior investimento que você fez no seu negócio? Vamos lá. Quando a gente abriu a loja, a gente foi para um local com um aluguel super em conta. Porque assim, eu não tinha opção de não dar certo. Tinha que dar certo. Porque eu larguei todo o trabalho que eu tinha, que era um CLT. Um bom emprego, né? Como a mãe da gente costuma falar, sim, né? Um bom emprego para empreender. Então eu não tinha opção de não dar certo, porque eu tinha conta para pagar. E eu fiquei lá por 11 meses. Mas não era o local que eu queria. O local que eu queria era o dobro do aluguel. O valor, né? O dobro. E eu comecei a fazer contas, né? Contas administrativas, sim, mesmo, né? Um percentual. Eu digo, não, mas eu preciso vender tanto para conseguir pagar esse aluguel da forma que a administração disse pra gente, porque era melhor. Eu disse, e agora? Eu vou fazer o quê? Como? Eu não tinha dinheiro nem para fazer a mudança. Então, fiz um empréstimo. É isso mesmo, fiz um empréstimo para fazer a mudança. Simples assim. O carro para mudança. Minha mãe tinha um carro aberto e eu pedi emprestado a ela. Ela não morava aqui na época e eu pedi a ela, eu troquei o meu carro, deixei meu carro com ela, fiquei com o dela, né? E fui fazer essa mudança eu mesma junto com todo mundo, né? Eu não sabendo de onde eu ia tirar esse dinheiro para pagar. Só tinha ali a fé e a esperança, né? Só. Ou seja, todo mundo fala, Yara, mas esse foi seu maior investimento? Eu costumo dizer que sim. Porque certeza. A partir daí, a gente passou de uma loja que tinha 4 de frente por 4 de comprimento para uma loja com o dobro de tamanho. Eu não tinha nem mercadoria para colocar na loja toda. E eu disse que eu ia dar meu jeito. E hoje, a gente já tem essa loja e mais a do lado. Olha, que bênção. E mais do lado, com estoque, com escritório, com estúdio para foto, tudo lá. Tudo lá. E aí, que linda, do lado também. Olha aí. E é isso, né? Ali a tua fé e a tua perseverança, né? E o teu olhar também, né? Que eu costumo falar que empreendedoras têm um olhar, né, de águia. E por mais que as pessoas estejam falando, não vai dar certo, meu Deus, a Yara é doida, não é possível, né? Eu tenho certeza que na tua caminhada tu já ouviu algumas coisas assim do tipo, porque tem que ter realmente ousadia e coragem. E eu costumo muito falar que ser empreendedora, ser empresária do seu próprio negócio é para quem mesmo realmente está disposta a ser doida mesmo, gente. Porque, olha, não é fácil mesmo, não. E já que a gente está falando sobre essa questão de palavras, né, negativas,
Você já ouviu na sua caminhada palavras que te desmotivaram ou que acabou ali, né, te deixando um pouquinho triste, em pessoas não acreditarem em ti, no teu potencial? Eu acho que toda empreendedora já ouviu. A palavra mais simples que a gente ouve, eu acho que é: você é louca. Você é louca. Colocar tudo o que você tem para aquela coisa que você não sabe nem se vai dar certo. E do tipo, você tem certeza que é isso que você quer? Sabe? Quando a gente ouve isso de pessoas muito próximas da gente, dói bastante. Dói bastante. Não é fácil ouvir isso de pessoas próximas. Mas é querer ser um pouquinho doida mesmo. É querer ser doida, então ouvir. Eu sou muito expansiva, né? Então tudo é com muita risada, tudo é com muita alegria. Eu gosto de gerir a empresa dessa forma, né? Tanto que se você for na minha loja, as meninas vão te receber sorrindo e a gente faz molecagem lá dentro. A gente tem algumas frases que a gente fala que é para o cliente mesmo se animar. Porque às vezes você tá vindo de casa, de briga com o filho, briga com o marido. Quando chega lá na loja, eu tenho uma cliente que diz assim: eu adoro vir pra cá, porque eu acabo. O momento dela. O momento dela, me inspirando um pouquinho. E assim, e as pessoas só falam: Yara, você é doida? Yara, você é louca fazer isso? Eu faço alguns vídeos, né, saindo de fardo, Sim. ou então me vestindo de homem, né, ou então no meio da rua. E as pessoas dizem assim: lá vem a louca, né? E uma vez eu ouvi de alguém dizendo assim: Yara, você quer dar uma de blogueira? Assim que a gente começou a fazer vídeos, tudo, né? Você quer dar uma de blogueira? Tá ficando louca, quer dar uma de blogueira? Eu virei pra ela e disse assim: sim. Se for para vender e pagar as minhas contas, eu planto até bananeira só de biquíni no meio da rua. E é isso mesmo. E eu sempre digo que todas, né, empresárias, empreendedoras, elas são influenciadoras do seu próprio negócio. Às vezes a gente somos criticados, né? A gente começa a aparecer muito nos stories ali, a gente começa a ouvir as piadinhas, agora quer ser influência, né? E eu sempre digo, o quão é bom ser influência, né, ali do seu próprio negócio. Você não vai estar falando de outras pessoas, você está falando do que você domina, da área que você realmente escolheu para lutar para dar certo. Exatamente. Exatamente. Yara, e antes da gente terminar agora, eu queria muito que você desse um conselho, né, para as mulheres que querem começar na área ali do empreendedorismo. A gente sabe que não é uma área ali muito fácil, né? Mas muitas sentem, às vezes, a necessidade de começar, né? Existem essas duas diferenças. E realmente existem mulheres que já sonham em se tornar uma empresária, uma empreendedora, né? Mesmo não passando por situação difícil. E agora eu queria muito que você desse um conselho para elas que têm um sonho, né? Em colocar uma loja, mas não sabem por onde começar, ou então tem aquele certo medinho, que a gente sabe que às vezes o medinho, né, ele paralisa a gente. O que é que você falaria para elas? Bem, primeira coisa é ter fé e ter certeza daquilo que tu queres, né? Depois, não desistir. Esquece os nãos que você vai ouvir no meio do caminho. Não desista. O não só vai servir para você dizer assim: não vou desistir. Ter certeza. Lembra das contas? Eu digo que isso é um ponto bem específico, né? A gente lembra das contas e a gente acaba indo empreender. Indo fazer porque a gente precisa fazer aquilo, né? Imagina quando você precisa de fazer aquilo e gosta de fazer. É um sonho. É um sonho. Então, não desista nunca. Jamais. Não ouça o que as pessoas estão falando. Feche os ouvidos e vá para frente. Apenas isso, tá? Qualifique-se. É extremamente importante a qualificação, né? Eu costumo dizer que sem a qualificação eu não teria ido tão longe quanto eu já fui, né? Quero me especializar mais ainda, quero estudar um pouco mais. A gente vai partir agora para um outro campo junto com a loja, né? Então, quem sabe aí vem os cursos de empreendedora, como começar e coisas assim muito acessíveis. Eu tô vendo com o meu produtor uma coisa assim bem acessível, que dá para todo mundo, que não precisa de se endividar até a alma para poder fazer um curso desse, né? Porque eu quis
Porque são coisas que eu queria que me dissessem quando eu comecei, né? A Yara vai por esse caminho, a Yara vai por essa transportadora, a Yara vai por esse fornecedor. Então, são coisas que eu queria muito que alguém me dissesse. E que eu tive que aprender na garra, né? Então, não desista, qualifique-se todos os dias e nunca pare de sonhar. Nunca. Nunca. É o maior fonte de como é que eu posso te falar? Como se fosse a água de todo dia para regar. Para regar toda aquela plantinha é sonhar. Quando você para de sonhar, eu costumo dizer que parar de sonhar é desistir da vida. Desistir da vida, realmente. Né? Então não pare de sonhar e nunca desista de um sonho. Essa é a principal. Né? E antes da gente terminar também, eu queria muito que você falasse o seu @, né? Sim. Para poder as pessoas conhecerem a sua loja, comprar também. Vou né, dar uma passada povo? lá também na questão das maquiagens. Vai sim, tem uma surpresa para você daqui a pouco. Gente, ó, a gente tem a loja de roupa masculina e feminina, que é @Pérola Moda SLZ. SLZ de São Luís, tá? Pérola Moda SLZ, mas a gente envia para o Brasil inteiro. Já estamos enviando. Ai, que bênção. Desde o início desse ano de 2025, a gente já envia para o Brasil inteiro. Então já tem Pérola Moda aí por vários caminhos, né? Que a Pérola Moda começou hoje, tem 8 anos a Pérola Moda, gente. né? E a gente logo hoje. E a gente tem a Ike Linda, que o @ é Ike Linda Make, direto, tudo juntinho, bonitinho. Ike Linda Make, tá? Tudo bonitinho, que é nossa loja com maquiagens acessíveis. Gente, tá linda. Linda, linda make também, tá? Então segue lá a gente, que vai ser, ó, você não vai se arrepender não, viu? Você vai adorar, na verdade. E você vai me olhar nos vídeos lá, você vai me chamar de louca também, meio de vez em quando, mas vai ser bem legal. Yara, eu quero te agradecer, viu? Eu sei que o nosso bate-papo é muito rápido. Muito! Mas eu sempre digo assim que, por mim, eu passava horas aqui conversando com vocês, porque é muito bom a energia que vocês trazem, tá? E a história de vocês também. A gente sempre aprende muito com vocês, tá? Então, que Deus te abençoe, continue aí te prosperando cada vez mais, tá? E que através das duas que você já tem, Deus possa abençoar cada vez mais os seus planos. Amém. Tá? Então, gratidão por hoje. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada. Qualquer coisa, estamos aqui, viu? Pode deixar. Madames, vamos terminando mais um podcast Empreendedoras nessa tarde. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.